vou começar uma série de vídeos sobre a potenciação. Esse aqui é o primeiro, eu vou passar os conceitos introdutórios, tá? Então, ó, potência é um tipo de multiplicação, de continha de vezes, né? Em que os fatores se repetem. Por exemplo, em vez da gente escrever assim, ó, 2 vezes 2, 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 é mais fácil, fica mais prático a gente escrever 2, aí quantas vezes ele apareceu? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É mais fácil, em vez de escrever dessa maneira, escrever assim, 2 elevado à oitava, tá? Isso indica que é o 2 vezes ele mesmo 8 vezes, né? Aí, assim, a dúvida que às vezes aparece, na verdade nem é uma dúvida que aparece, mas é um erro que aparece, que é muito comum. Isso, então, seria a mesma coisa que 2 vezes 8, né? Tem muito aluno que fala, 2 elevado a 8, então 2 vezes 8. Vamos ver a diferença. 2 vezes 8, a gente sabe pela tabuada que dá 16, certo? O nosso 2 à oitava, ó, o que era aqui, né? Então, vamos lá, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. E aí? É a mesma coisa? Ultra, super, mega diferente, né? Então, ó, o erro que mais aparece mesmo é quando tem o 3. Então, ó, vamos lá. 3 vezes 2, a gente sabe pela tabuada que dá 6. E quanto é 3 ao quadrado? Tem muita gente que responde 6 também. Não, 3 ao quadrado, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. É o 3 vezes ele mesmo 2 vezes. 3 vezes 3 dá 9, tá? Então, ó, 2 elevado à oitava, 3 elevado ao quadrado, isso são potências, né? A base é esse número maiorzão, que fica na base mesmo, tá? Pensando assim, fica mais fácil de memorizar. O numerinho que vem aqui em cima se chama expoente. Expoente, tá? Aí, ó, por exemplo, o nosso 2 à oitava do exemplo. O 2 seria a nossa base, o 8 é o expoente. A gente lê isso aqui como 2 elevado à oitava potência. Ok? Cuidado com a linguagem, tá? Muitos alunos acabam chamando isso de 2 sobre 8. 2 sobre 8, será que é a mesma coisa? Bom, 2 à oitava, a gente já calculou que dava 256, né? 2 sobre 8 seria isso aqui, 2 sobre 8. Que, simplificando a fração, daria 1/4. E aí, é igual? Completamente diferente, né? Então, cuidado. Tá? Essa linguagem é importante, sim. Quando o expoente é 2, a gente pode dizer elevado ao quadrado. É bem comum. Quando o expoente é 3, a gente pode dizer que está elevado ao cubo. Bastante comum também. É bem raro ouvir alguém falar 3 elevado a 2, 3 elevado à segunda potência. Normalmente é ao quadrado. Quando o expoente é 3, é ao cubo, tá? Então, sei lá, 9 elevado a 2, a gente diria 9 ao quadrado. Se fosse dar outro exemplo, né? 7 elevado a 3, é mais comum a gente ouvir 7 elevado ao cubo, tá? Depois de 2, 3, né, os próximos expoentes, aí a gente vai usar, né? Elevado à quarta, elevado à quinta, etc, né? A gente usa o número ordinal, né? Para números maiores que 10, você pode até dizer, né? Elevado a 12, elevado a 13, elevado a, sei lá, 220, né? Porque os números ordinais podem ser um pouquinho chatinhos mesmo, né? Nem todo mundo lembra. Então, se você tiver um exemplo lindo assim, ó.
isso aqui, ó. Você pode dizer 3 elevado a 59, né? Em vez de dar um certo trabalho, dizer 3 elevado a 59ª potência, tá? Então, ó, potência de base e expoentes, base e expoente inteiros e positivos, você já sabe fazer sem grandes problemas, tá? Eu vou deixar alguns exercícios lá no blog como sugestão de treino, ok? Lembre-se sempre, na matemática não basta que algo faça sentido, né? Você ainda vai precisar treinar para que aquilo realmente fique instalado como aprendizado e você não erre nunca mais. Tudo bem?